Como você está vivendo? Como está a sua qualidade de vida? A forma como você está vivendo hoje afetará diretamente os resultados da sua saúde a médio e longo prazo. O seu corpo, alma e espírito, relacionamentos são extremamente impactados se você decidir viver a sua vida plenamente em Jesus. Uma vida saudável é aquela que revela a natureza de um Deus que nos chamou para o amor e para o equilíbrio. Vivendo a partir de uma saúde que importa. Vamos juntos experimentar uma vida completamente abundante, tal qual Jesus prometeu a nós. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, nas plataformas para Android e iOS. Se prepare para receber uma mensagem impactante e viver uma vida plenamente saudável. Deus nos deu uma campanha incrível. Inclusive, hoje é o último dia da nossa feirinha saudável aqui. Passe lá depois. E você que não leu o livro, você que ainda não garantiu o seu, você pode ainda garantir o seu na nossa livraria para você continuar caminhando nesse legado de vida saudável. Então hoje é a 7ª mensagem. Quantos foram abençoados aqui nessa série? Quantos mudaram pelo menos uma coisa? Pelo menos uma coisa mudou na sua vida nessa campanha. Levanta a sua mão, deixa eu ver. Olha só, aleluia, aleluia. E nós temos que lembrar disso. Nós não vamos a um culto ou lemos a Bíblia, ouvimos uma palavra e participamos de uma agenda da igreja só para aumentar o nosso conhecimento. Nós ouvimos a Deus, nós temos experiências com Ele na igreja para mudar a nossa vida, para que alguma coisa nova nasça, para que o Senhor faça algo novo em nós e a gente caminhe com Ele. Então, terceira epístola de João, capítulo 1, verso 2. João escrevendo ao seu discípulo, ele fala: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre as suas constantes enfermidades e ora e pede para que ele tenha atitudes práticas, para que ele não viva sempre com as suas enfermidades. Então, a sua saúde importa. Isso é um assunto espiritual, não é o assunto de modinha, não é o assunto só que está todo mundo falando, não é sobre cultuar a estética do seu corpo, é sobre você viver plenamente o propósito de Deus, sobre você ter disposição, ter uma mente funcionando plenamente, sobre você estar 100% para ter uma vida ali que celebra mesmo a alegria de Deus no seu casamento, com seus filhos, no seu ministério, no seu trabalho e viva plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso João fala para o seu discípulo Gaio sobre a sua saúde física. Nós tivemos a primeira mensagem, zele pela casa do Espírito Santo, o nosso corpo é essa casa. Comer bem não é comer demais, na segunda mensagem. Terceira mensagem, cuidado com os ataques ao seu coração. Tivemos uma aula sobre o coração e que nosso corpo não pode estar recebendo um sangue envenenado, assim como as nossas emoções não podem estar ali desoxigenadas e fazendo mal então para nossas emoções. Escolhas para não adoecer suas emoções foi a 4ª mensagem. 5ª mensagem, fé saudável cheira bem. Nós temos que ter fé, mas a fé no lugar certo, a fé equilibrada, a fé em Deus, a fé na palavra. E 6ª mensagem, última semana, mente sadia, corpo saudável. Mente sadia, corpo saudável. Se você perdeu uma dessas mensagens, nós temos disponível no podcast da igreja, no YouTube. Você pode acessar pelos nossos aplicativos também e encaminhar para quem também você ama, para que eles também estejam conectados com essa agenda de Deus. Vamos agora assistir um testemunho do pastor Max, sobre a sua saúde, sobre algo que ele viveu nessa pandemia também. Vamos ser inspirados com o testemunho dele. Pode soltar o testemunho, por favor. Em 2020, não é novidade para ninguém, nós fomos acometidos pela notícia da pandemia e aos poucos eu fui vendo que eu fui totalmente afetado por ela. Nós fomos impedidos, eu fui impedido assim como você, de estar com pessoas, de me relacionar
E apesar de estar no melhor ambiente do mundo, que é a minha casa, com os meus filhos e a minha esposa, a falta dos meus relacionamentos, amigos, a comunhão com a igreja no presencial me afetou muito emocionalmente. E eu tive sentimentos de solidão, angústia, tristeza, por não poder viver o que eu amo, que é o sentar à mesa, o me relacionar com as pessoas. Sem eu perceber, minha vida espiritual também deu uma esfriada. As celebrações online, com o tempo, eu não conseguia administrar muito bem aquilo e eu percebi que eu estava aquém daquilo que Deus tinha e desejava para mim. E alguns meses depois de pandemia, eu também passei pela enfermidade do Covid e o problema pulmonar se agravou muito. Fiquei internado por 11 dias na UTI e passei de fato por um limite na minha saúde, ao ponto de precisar respirar com aparelhos, ao ponto de fazer fisioterapia pulmonar, porque naturalmente o meu fôlego já não era o suficiente. Depois de tudo isso, eu posso dizer para você que a vida passou a ter um novo significado para mim. Nós temos uma única vida para viver e quando essa ficha me caiu, mesmo sendo jovem, eu percebi os valores simples da vida, o valor de um abraço, o valor de um relacionamento, o valor do tempo com Deus. E eu fui resgatando então aquilo que parecia estar perdido. Deitado ali naquela cama na UTI, eu posso dizer para você que eu vivi experiências com Deus que eu nunca mais vou esquecer. E fui ativado novamente, aquela paixão, aquele fogo, aquela intensidade com Deus foi retomada. E desde lá eu tenho vivido os meus melhores dias com Deus. Aos poucos também, graças a Deus, as notícias foram melhorando, voltamos às celebrações presenciais, a liberdade de estar com as pessoas novamente, mesmo que com algumas restrições, e minhas emoções foram resgatadas, aquela alegria, aquela vontade de despertar numa manhã e viver aquele dia, o valor de um abraço, de uma conversa, a intensidade dos relacionamentos me foi dado de volta e a alegria voltou juntamente com isso. E no meu físico, eu que com poucos movimentos ficava totalmente sem ar, há aproximadamente 2 meses atrás, comecei a retomar atividades físicas. Posso dizer para você que não sou um atleta, mas tenho vigor, prazer, força, fôlego de toda manhã acordar e ir para a academia, andar de bicicleta, que é um gosto que Deus tem dado para mim, novo, um esporte novo que tem surgido, uma paixão, o ciclismo, e escolher bem minhas refeições, escolher bem como vou cuidar do meu tempo. Tudo isso hoje faz sentido. É o que nós temos aprendido nessa campanha, o ser humano de forma integral. Posso dizer para você que hoje minha vida espiritual, minha vida emocional e minha vida física andam alinhadas, equilibradas, equalizadas ao propósito de Deus. Meus desejos para você é que você viva uma vida longa, mas não somente longa, uma vida prazerosa, cumprindo os propósitos de Deus da maneira mais saudável que você puder, no seu físico, no seu espiritual e no seu emocional. Querido, seja saudável, viva saudável, porque a sua saúde importa. Um excelente final de campanha, uma excelente semana e que você viva com muito tempo ainda para ver seus filhos crescerem e desfrutar dessa única vida que Deus te deu. Deus te abençoe. Muitos enfrentaram o Covid nesse tempo. Quantos aqui enfrentaram e superaram? Deixa eu ver. Uau, muita gente, muita gente. Que bom que Deus te deu força, que bom que Deus trouxe a sua restauração. E para aqueles que ainda estão lutando com algumas sequelas, que Deus te abençoe com uma recuperação completa em nome de Jesus. E quanta coisa em quantas áreas nós fomos atacados, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade, mas estamos atravessando e cremos que Deus está conosco, como sempre esteve, e o melhor está por vir. Amém? Sua saúde importa. Essa é a última mensagem dessa série. Provérbios 4, versos 20 a 24, diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olha que texto incrível. Aqui Salomão
com toda a sabedoria que Deus lhe deu, um dos homens mais sábios que o mundo conheceu, ele já vai começar dizendo: meu filho. Ele não está dando conselho para qualquer um, é para filhos de Deus, é a sabedoria falando, ou seja, é Deus falando e trazendo aqui o melhor jeito de viver. E aqui ele já vai trazer algo que vai nos ajudar muito a ter uma boa saúde. Ele vai falar para guardar as palavras no fundo do coração, guardar as palavras de Deus no fundo do coração. E depois ele fala de proteger o coração, porque coração doente é vida doente, é fonte, o lugar de onde sai, é a caixa d'água ali da sua vida, de onde vai entrar a água para toda a sua vida, está contaminado. Então você precisa ter o coração limpo, protegido. E ali então ele fala depois para guardar os nossos lábios da falsidade, guardar a nossa boca, guardar o que a gente fala. Sabe, nós podemos ver aqui princípios que nos abençoam demais. Nós temos que nos lembrar disso. Sabe, tem tanta gente que está doente. Tem gente que está em casa, mas não passou pelo Covid, né? Quem passou pelo Covid talvez seja a minoria, mas foi muita gente que passou, é verdade, muita gente adoeceu, muitos perderam a sua vida, infelizmente, mas tem muita gente que não passou pelo Covid, mas está em casa doente, porque não guardou a boca, porque não guardou o coração, porque não se relaciona com sabedoria com as pessoas. Tem muita gente que não pegou um carro e não sofreu um acidente, como também pessoas sofreram, mas estão em casa sem vontade de viver, amargando um tempo difícil, porque as emoções estão doentes, porque não guardou o que falou, porque também não viveu com sabedoria. Nós temos que nos lembrar disso. O cérebro está acima da sua boca, não é? Então, você não pode falar sem pensar. A nossa fisiologia já aponta sobre como nós devemos usar a nossa boca e as nossas palavras. 2 ouvidos, 1 boca. O cérebro acima da boca. Então não posso falar sem pensar. Temos que guardar as nossas palavras. Então proteja o seu coração e guarde a sua boca. Esse é um resumo desse segredo que Salomão nos dá. 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha que interessante, o texto fala para glorificarmos a Deus como? Com o nosso corpo. Com como eu ando, como eu me porto fisicamente, como eu me relaciono com a minha boca, com o meu ouvido, como eu fisicamente me porto com o meu corpo. Eu posso ou glorificar a Deus, ou envergonhá-lo, ou adoecer. Em nome de Jesus, a igreja da cidade, essa família linda de Deus sobre a terra, é uma família que honra a Deus com o seu corpo, com equilíbrio, sabe, vivendo com integridade, cuidando integralmente da sua vida. E vamos lá, porque a sua saúde importa. Primeiro, alimente-se com moderação. Alimente-se com moderação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, 12. Romanos 13, 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras. Paulo fala lá em Filipenses 3 também. Ele vai falar lá no final do capítulo sobre pessoas descontroladas, que o Deus delas é o estômago. Elas vivem só para fazer as suas vontades. Ela tem fome, ela faz, ela come, e isso vai trazer o quê? Uma vida cansada, uma vida prejudicada, uma saúde comprometida. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na IC, tem um pastor. Assim, a todos os pastores da IC eu admiro, eu amo. E tinha um pastor que era um pastor de 80 e poucos anos de idade, pastor Itamar.
e ele estava sempre presente. Eu comecei uma vez, por exemplo, a liderar uma vigília aqui na colina, quando não tinha nada disso aqui. Na verdade tinha só o auditório comunidade, aqui era mato, ali em cima era mato, o acesso de terra, e sem nenhuma iluminação no acesso, então era mais escuro. E aí a gente estava aqui, 10h30 da noite, ia começar a vigília. Quem estava chegando com a sua Marajó? Pastor Itamar, dirigindo o seu próprio carro. E às vezes ele ia embora. Eu era ministro, não era pastor, mas às vezes ele ia lá onde eu estava, falava: meu filho, estou indo embora, porque eu vou dirigindo, né? Então, mas Deus abençoe vocês, continuem orando. E um dia, ele passou mal, aonde? Na célula. O pastor Carlito conta que foi visitá-lo, e ele falou para o pastor: está tudo bem. E naquela noite ele partiu para a glória, com saúde até aquela idade, vivendo o seu ministério. Eu lembro que a gente fez uma viagem missionária ali na região serrana do Rio, porque teve algumas enchentes. Quando eu entrava, eu falava de onde eu era, todo mundo perguntava pelo pastor Itamar. Ele era uma lenda lá, ele era o tipo de Marvel lá, entendeu? Dos Vingadores deles tinha mais uma pessoa, pastor Itamar lá. E aí quando a gente conversava com aqueles pastores, e eles falavam: o pastor Itamar está lá? E a gente falava que sim. E o pastor Itamar, ele tinha uma boa saúde. E eu lembro que a gente perguntava para ele: pastor, qual que é o segredo, né, de tanta vitalidade? O senhor está sempre em forma, precisa aprender um pouco mais com os segredos que ele deixou, inclusive. E aí ele falava: meu filho, é comer de tudo um pouquinho. Tem gente que come muito de pouca coisa, né? É muito hambúrguer, muita pizza, muita Coca-Cola. Bastante, inclusive. Às vezes um hambúrguer não dá, tem que ser 2. Não, pô, né? Garantia aqui. E aí, além do hambúrguer tem que ter batata frita. E além da batata frita tem que ter refrigerante. Será que alguém vive assim? Não, acho que não, né? Nunca. Mas ele dizia que o segredo da saúde era comer bastante coisas, mas comer pouquinho. Outro dia o Dr. Elton falando, ele é cirurgião gastro, né? E ele falou assim: olha, quem come pouco de tudo vai poder comer de tudo sempre. Pastora Vívia fala assim: olha, o seu prato tem que ser colorido, tem que ter pelo menos 6 cores no seu prato. Ou seja, para você colocar 6 cores no seu prato, para caber tudo, tem que ser um pouquinho de cada coisa. A gente está falando: olha, descasque mais e desembrulhe menos. Então, eu vou mais para o que é natural. Eu fiz uma vez um voto de 1 ano sem açúcar. Eu tive que comer muita fruta, porque quando dá aquele desespero pelo açúcar, o que você vai fazer? Fruta, entendeu? Então sempre tinha que ter frutas. Então, nós precisamos saber controlar os nossos desejos. Você sabia que o açúcar, ele tem uma tendência de viciar mais do que a cocaína? Oi? É verdade. Então nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação. E tem coisas que nós ingerimos que é veneno. Uma pessoa esses dias falou que foi numa consulta, e aí estava lá, né, eu estou com medo dessa consulta nesse momento. Mas nessa consulta, quando chegaram os exames, foi conversar lá com a doutora, e aí a doutora perguntou como que era a alimentação, tinha que colocar como se alimentava, como era cada refeição. E aí quando chegou em algumas práticas alimentares, a doutora falou: não acredito que você, nos dias de hoje, com toda a informação, ainda consome refrigerante. Então não quer dizer que a gente vai ser radical. Não quer dizer que para ser da igreja da cidade tem que ser vegano, né? Você toma refrigerante, então você não pode ser membro da igreja, não é isso. E a gente também não está chamando você para ter a sua alimentação saudável e ficar punindo e fazendo com que as pessoas que não estão se alimentando saudável se sintam mal perto de você, e você vai criar a sua seita e vai impor as suas vontades e os seus costumes sobre as pessoas. Calma, né? O pastor Carlito fala que tem muçulmano xiita e tem crente chato, e a gente não está te chamando para ser o crente chato, não.
tá? Seja de boas, ok? Se você aprendeu, viva conforme você aprendeu. E pratique isso e inspire as pessoas, não humilhe as pessoas. A maior palavra dessa igreja é inspiração, não é humilhação, né? Então nós inspiramos com o nosso testemunho, nós inspiramos com o nosso bom senso, nós inspiramos com o nosso jeito de ser. E eu e você, essa caminhada de se alimentar melhor, essa caminhada de praticar atividade física, né? Esses dias alguém me perguntou, como é que está a sua atividade física? Foi um pouco tempo mais atrás, agora já está melhor. Eu falei, olha, regular, eu vou à academia regularmente, uma vez por semestre, estou lá, estou sempre lá. Então às vezes a gente tem que voltar e dar atenção, porque a conta vai chegar em alguma hora. E essa é uma jornada, né, constante. Nós sempre temos que reavaliar. Não, essa semana tem que ser diferente, né? Esse mês tem que ser diferente. Esse ano tem que ser diferente. E você pode sempre melhorar, avançar, se tornar melhor com equilíbrio, por favor, em nome de Jesus. Equilíbrio, amém? Segundo, desfrute uma sexualidade saudável. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Tem coisas dessa vida que são sem sentido. E Salomão vai falar de algo aqui que traz saúde, que dá prazer e que tem uma forma correta de ser vivenciada, que é a sexualidade. E se não for vivenciada da melhor forma, do jeito que Deus criou, só vai te dar problema, dor de cabeça, doença, e vai trazer coisas que são ruins para você. Então, se você é cristão, se você tem a Bíblia como a sua autoridade de fé, se você crê no que Deus fala como sendo verdadeiro, você precisa entender que o sexo é para ser praticado no casamento, dentro do casamento, e pronto. E ali vai ser especial, prazeroso, abençoado. E assim, mas não está, sempre está faltando alguma coisa. O problema não está no sexo que está sendo praticado, está sendo em você, está sendo nas duas pessoas envolvidas. E isso vai refletir o quê? A saúde do relacionamento. E os solteiros, né? Os solteiros. Eu também tive o meu tempo de solteiro, tive que me guardar para me casar com a Mariana, sem praticar o ato sexual, com 27 anos, graças a Deus, Jesus cuidou, deu certo, amém? Aí o que você vai fazer? Sei lá, né? Zera aqueles 20 quilômetros, né, de corrida, vai fazer uma atividade física, vai ler um bom livro. Olha a galerinha aqui, ó, na frente, solteira, né? Vai ler um bom livro, vai se envolver em relacionamentos saudáveis, vai fazer aquele bom rolê depois do culto, sabe? Vai participar de ambientes que tiram o melhor de você, vai conversar com o seu discipulador, com a sua discipuladora, e vai buscar viver a sexualidade saudável. E isso vai abençoar você. Provérbios 5,15: beba das águas das suas cisternas, das águas que brotam do seu próprio poço. Sabe, aqui o contexto que Salomão está falando, quem tinha um poço tinha riqueza. E quem queria ter o seu poço de água, precisava cavar, precisava trabalhar, precisava ser dedicado, precisava enfrentar risco, porque pessoas morriam soterradas cavando seus poços. Precisava ser estratégico, ter um lugar onde você cavava e sabia que dava água. E quando você tinha uma riqueza, só que tinha gente que não queria cavar o poço, ia lá e roubava da cisterna do outro. Tem gente também na sexualidade que está querendo roubar a cisterna do outro. Está querendo viver algo que não é seu, que não é para ele, que não é o padrão de Deus. A gente acabou de voltar numa viagem missionária do Nordeste. Que viagem abençoadíssima. E se tem uma coisa que a gente aprendeu lá, é sobre o impacto da água. Onde tinha um poço artesiano cavado, tinha um pouco de água, mesmo que era salobre, tinha maracujá bonito no pé, tinha pimentão, tinha manga, e ali tinha uma terra fértil que chegava água e tudo dava do bom e do melhor. Só que a gente descobriu que um poço artesiano custava 15 mil reais. E aí não é todo mundo que tem. Então, o que Salomão está falando? Ainda no tempo de hoje, a água é cara, é valorosa. E nós precisamos, o quê?
cavar o nosso próprio poço. Ou seja, casamento não vem pronto, se constrói, e é caro. Casamento bom é caro, não é? Olha aí, já vem para a Herança Real amanhã para a gente continuar essa conversa. Casamento bom custa. Se você cansou do casamento, talvez você não está disposto a pagar o preço para ter as suas fontes jorrando e te abençoando. Tem que cavar primeiro para desfrutar depois. Tem que saber construir, lute para que o seu poço esteja ali saindo, brotando boa água e alegrando os seus dias. Amém, gente? Terceiro, afaste-se das imoralidades sexuais. Porque a sua saúde importa. Afaste-se das imoralidades sexuais. 1 Coríntios 6, 17, 18. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A gente aprendeu que não existe pecadinho e pecadão, né? Preste atenção, com relação ao registro do pecado e ao perdão de Deus, não existe pecadinho e pecadão. Não existe nenhum pecado que Jesus tem que morrer de novo, porque ele é muito grande, porque o que ele fez não é suficiente para cobrir o registro desse pecado, para te perdoar. Não, todos os pecados que nós venhamos a cometer, se houver arrependimento, Jesus perdoa. Se houver confissão, mudança de vida, o perdão já está liberado antes mesmo de cometer. Então, porque Jesus já morreu por todos os pecados. Agora, esse texto fala que há uma diferença da implicação que o pecado pode ter na minha vida. E ele vai dizer aqui, ele diferencia todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, que é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, há um peso maior com relação ao pecado sexual, e isso gera muitos problemas. Nós vivemos hoje, entre os jovens, o maior índice de suicídio da história, a geração com maior oportunidades de entretenimento, com grandes oportunidades de formação, de trabalho, de empreendedorismo, é a geração que mais se mata. Por que será? Uma dos fatores que tem levado a isso é a forma que eles se relacionam. O corpo foi coisificado, o outro existe para o meu prazer, as relações são utilitaristas. Eles falam lá, vô tá novo, se eu tenho vontade de comer, como? Por que se eu tenho vontade de transar e não posso transar? Então eu quero vida livre, paz, sexo, drogas e rock and roll, que foi o legado dos anos 60, e isso vem mudando, as relações são fluidas, líquidas, vapor, e isso vai acontecendo, e aí tem os aplicativos de encontros casuais que vão gerar sexos casuais, relações sexuais casuais, e isso vai gerando o quê? Uma geração doente emocionalmente, uma geração que é treinada para o divórcio, uma geração que não valoriza o outro, uma geração que tem o normal como a prática da imoralidade sexual, e isso tem uma conta muito cara. Se você vai ver, por exemplo, você não vê mais, depois que a AIDS causou aquele susto no mundo inteiro, passou um pouco, e aí tem os coquetéis que tratam um pouco mais isso, se falou um pouco menos a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Mas elas estão aí e são muito prejudiciais e têm ceifado muita gente e até mesmo destruir, sem falar da implicação emocional, sem falar de como alguém vai incompleto para a vida, para o casamento, para uma jornada de vida. Se a gente vai falar de algumas sífilis, AIDS, gonorreia, tricomanias e herpes genital, HPV, candidíase e linfogranuloma venéreo, e cada vez mais, uma vez eu vi sobre uma doença sexualmente transmissível lá no estado de Nova York, e eu li a matéria da Folha de São Paulo, e quando chegou um determinado momento, ali os especialistas não queriam falar assim, nós perguntamos, mas eles não quiseram responder, dizendo que querem se resguardar por causa do politicamente correto, que eles podem falar o porquê que isso está matando gente lá, era um tipo raro de meningite, e aí isso poderia gerar o quê? Poderia gerar
eles serem presos, porque o estado de Nova York considera, por exemplo, 52 tipos de gêneros sexuais. E aí esse é o nosso mundo. E o que nós temos que fazer? Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, olhar para a palavra e viver o padrão de Deus, porque funciona, porque é bom, porque é perfeito, porque é agradável. Jesus é suficiente, a palavra continua viva, eterna, e nela nós vamos viver o melhor de Deus para nós. A nossa saúde importa, então cuidado, afaste-se das imoralidades sexuais, a conta é caríssima. Quarto, liberte-se de todos os vícios. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, nós não podemos ser dominados por nada, cigarro, álcool, drogas, automedicação. Hoje eu estava lá em casa e você sabe que as crianças, elas sabem conversar com a gente, jogando aquele, peso na consciência, gerando. E aí então veio o Samuel é o argumentador lá de casa. Quando ele começa a falar, senta que lá vem. E aí o Samuel tinha dado o limite de utilização de celular hoje. Tem lá o stop, Então, deu o limite de YouTube, deu o limite de jogos, e aí ele pegou e começou a conversar para conseguir mais tempo. E eu falei para ele que existe algo que é o vício. E ele fala: pai, se eu posso ser viciado em jogos, se eu posso ser viciado em vídeos, os adultos também podem ser viciados utilizando esse negócio, certo? Aí ele falou: eu acho que os adultos são viciados em trabalho. E ele não está errado, tem muita gente viciada em trabalho, Tem muita gente que foge para aquele trabalho para não ter que enfrentar uma realidade que tem em casa. Tem muita gente que foge para aquele trabalho para não ouvir o barulho das suas emoções gritando, um vazio que não termina. Tem muita gente que foge para comida, tem muita gente que foge para adrenalinas. Tem muita gente que foge para suas séries e se larga naquele sofá e termina séries após séries porque ele está ali sendo dominado por algo, porque ele não quer enfrentar uma realidade, qualquer coisa que te controla, porque você foge de uma realidade e se torna um vício. Isso tem o seu tempo, isso tem a sua atenção, isso tem a sua devoção, isso vai brigar com Deus e isso vai matar você. Então não deixe que nada te domine. Eu acredito muito, nossa igreja tem a prática dos jejuns e dos votos espirituais. Temos um livro excelente do pastor Fabiano aqui na livraria falando sobre isso. E eu acredito muito que assim, quando nós fazemos um voto, quando nós fazemos um jejum, nós estamos também treinando a nosso corpo, o nosso espírito. A gente está se fortalecendo espiritualmente para dominar aquilo que tende a nos dominar. Isso vai liberar mais autoridade espiritual sobre você e mais unção sobre você. Então vive essa jornada de você dominar aquilo que tenta te dominar. Faça isso com Deus e viva o melhor de Deus para a sua vida. Lucas 21:34, disse Jesus: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, o dia do juízo. Imagina a gente prestando contas diante de Deus e a gente perdeu uma vida com distrações, com bobeira, com conversas vazias, com vícios. Não dá. Nós temos uma agenda do céu para viver. Nós temos uma agenda linda de Deus para cada momento dessa vida. Viva essa agenda de Deus. Quinto, durma bem. Durma bem. Está pesado aqui hoje, gente? Meu Deus. Durma bem. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Aleluia. Aleluia. Sabe, você trabalha para viver, não é para morrer não. Você trabalha para viver, você não vive para trabalhar não. O alvo da vida não é o trabalho é algo saudável, é algo que faz bem. E também as distrações não é para você, sabe? É ter ter algo ali, um tempo prazeroso, mas não é para você ser dominado por isso. Você sabe que eu estava vendo, por exemplo, o que está por trás do algoritmo das plataformas de streaming. Disney Plus, Amazon Prime,
Netflix. O que está por trás disso? Eu vi um profissional de marketing falando assim: o nosso concorrente é o sono das pessoas. Então ele vai vendo o que você gosta. Já viu que quando você está quase terminando uma série, começa a aparecer propaganda de séries, muito parecida com aquela que você estava assistindo? E alguém que não dorme bem, é alguém que tem o seu corpo totalmente fora do padrão da normalidade. Eu posso te dizer isso muito bem, porque por muito tempo eu dormi muito pouco. Eu tenho a questão das alergias, das rinites alérgicas, problemas respiratórios, e quando eu estou dormindo mal, eu fico muito mais fraco, os remédios têm que ser mais fortes, e isso vai roubando, sabe, a sua paciência não é a mesma, as suas emoções ficam mais fragilizadas, e eu não estou aqui falando tecnicamente. Se a gente trazer um profissional de saúde para falar, ele vai falar sobre produção de hormônio, vai falar sobre, vai ter uma tendência do seu corpo lutar, por exemplo, e processar o açúcar do corpo, e vai falar sobre diversas coisas que vão fazer mal. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada pessoa que está aqui: se você tem tido problema para dormir, você vai dormir bem, em nome de Jesus. Você lembra da primeira mensagem? A gente recebeu uma palestra aqui, né? A pastora Vivian falou assim: se você está precisando dormir, mas você não larga o celular quando está na cama, não vou nem orar por você. Eu recebi. E quando a gente acorda de manhã, o celular tem que estar dentro da Bíblia, entendeu? Porque quando ele desperta, a gente não pode abrir, fechar o despertador e ir para o Instagram, não. A gente tem que fechar o celular e ir para a Bíblia primeiro. Começar bem, terminar bem. Sabe, tira a TV do quarto, tira o celular do quarto na hora de dormir. Isso vai fazer bem. Tem gente que olha o seu extrato bancário e as contas para pagar antes de dormir. Oi! Olha amanhã de manhã que você vai trabalhar melhor para pagar essas contas. Agora você não dorme bem, como é que você trabalha amanhã para pagar essa conta? Não deu. Então, procure dormir bem, conheça você mesmo, veja onde você está perdendo tempo, veja onde você está não fazendo as melhores escolhas, está sendo roubado. E aí durma melhor. Aí pega Salmo 3, leia e declare. Sabe, eu aprendi a orar salmo, eu gosto de orar salmo. Salmo foi um conjunto de orações, de músicas, daquelas pessoas que esperavam pela vinda do Messias, e eles cantavam e oravam. E eu acredito que nos dias de hoje a palavra de Deus, ela ainda nos traz orações, nos traz liberação de poder do céu sobre nós, enquanto nós esperamos a vinda do Messias. Maranata, vem Jesus. Enquanto isso, vamos orar, vamos declarar a palavra de Deus, vamos viver a vontade de Deus, vamos viver o poder de Deus plenamente, para então estarmos firmes na vinda do Senhor, amém? Esse é o tempo de cada vez mais você se fortalecer espiritualmente. Gente, o mundo não vai melhorar não. A próxima pandemia não vai ser melhor do que essa não. Não vai ser menos pior do que essa. A próxima estratégia da mídia de atacar você, de atacar a sua família, de atacar o seu casamento, não vai ser uma estratégia fácil de vencer. A universidade não vai se tornar um lugar melhor para os nossos filhos estudarem. Podemos desfrutar de melhoras momentâneas, mas nós sabemos, a Bíblia fala que vai piorar nos últimos dias, e nós temos que estar firmes contra as ciladas de Satanás. Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos fazer a devocional, vamos cuidar do nosso corpo, e vamos ficar bem, e vamos viver a agenda de Deus até que Ele volte. Até que Jesus volte. Sexto, respeite o dia do descanso. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem. Marcos 2, 27, Êxodo 31, 15. Em 6 dias o trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. O povo de Israel trabalhava ali 6 anos na terra, no 7º ano a terra tinha que descansar, era 1 ano colhendo da provisão de Deus. Ei, você que não tira férias, você ainda não conhece a provisão de Deus, completamente. Se eu parar minha empresa quebra, se eu parar me substitui no trabalho. Querido, deixa eu te dizer algo, Deus descansou.
Ele descansou porque ele precisava descansar? Porque ele estava cansado demais depois de criar o mundo? Ele descansou para desfrutar o que ele criou. Ele descansou para nos ensinar um princípio. Eu e você precisamos descansar. Você tirar o seu dia de descanso, acordar tarde no seu dia do descanso, comer o pão de ontem, passear com as suas crianças, assistir algo que você gosta, ter uma agenda para o seu dia de descanso, ir para aquele lugar que você gosta e ter um tempo de qualidade com a sua família. Isso é tão espiritual quanto o jejum que você faz. Pensa na lista dos 10 mandamentos. Não matarás. Assassinato é coisa séria, não é? Não roubarás. Roubo é coisa séria, sim ou não? Aí você tem lá, não adulterarás. Fidelidade é coisa séria, sim ou não? Aí fala, tirarás um dia de descanso. Será que é sério isso para Deus, gente? Tá bom, né? Então isso é sério. Isso vai ter uma implicação na sua vida. Você precisa descansar para ser renovado por Deus, para você voltar para aquela agenda lá motivado, para você voltar para o seu trabalho e voltar para o que você tem que enfrentar motivado e recarregado. 7, trabalhe com prazer. Êxodo 20, verso 9, trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mateus 10, disse Jesus, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então você precisa também trabalhar, fazer algo que tem a ver com você. Às vezes você tem que mudar o que você está trabalhando. Dentro do que você faz, você muda. E às vezes você muda o que você faz. E você vai descobrir o trabalho da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. 8, pratique atividades e exercícios físicos. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui Paulo está usando uma ilustração daquilo que provavelmente ele praticava. Porque ele fala para Timóteo cuidar da sua saúde física. João fala para Gaio cuidar da sua saúde física. Então provavelmente eles também cuidavam e eles também praticavam de acordo com o entendimento que eles tinham. E ele vai usar uma ilustração de um esporte. Descubra um esporte que você gosta. Talvez você não gosta do futebol, vai para a bike. Você não gosta da bike, vai nadar. Você não gosta de nadar, vai correr, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que você gosta. Não gosta de puxar ferro em academia. Então, descubra uma atividade que você gosta. E isso vai fazer muito bem. Pratique atividades e exercícios físicos. Tem gente que vai usar 1 Timóteo 4,8, né? Para dizer, não, eu não sou muito fã e a Bíblia me dá respaldo. Que diz assim, o exercício físico tem pouco proveito. Você sabe que isso aqui não é uma exegese, é uma exegegue, né? Você usar um texto desse. Isso não é contexto, isso é pretexto. Isso não é seguir a palavra de Deus, é seguir você mesmo. Então aqui, o texto vai dizer que, na verdade, que você fazer atividade física sem piedade, né, sem você ter uma vida realmente fiel, dedicada a Deus, errando o seu foco, isso não vai ter proveito. Mas nós estamos falando, olha, tenha uma vida devocional, tenha um bom relacionamento com as pessoas, cuide da sua família, tenha uma vida íntegra e cuide da sua saúde física, não é uma coisa isolada da outra. 9, proteja a sua saúde mental e emocional. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Proteja a sua saúde mental e proteja também sua saúde emocional, cada vez mais. Você sabe que até a forma de avaliar a capacidade mental das pessoas mudou muito nos tempos atuais. Antigamente era só o QI. Você sabia que essa avaliação de QI está ultrapassada? Hoje, quando se avalia uma capacidade mental de alguém, se considera bastante a sua forma de lidar com as suas emoções, a sua inteligência emocional. Porque um mundo que tem muita informação acessível, um mundo que tem muitas formações possíveis para qualquer pessoa fazer de qualquer lugar do mundo, mas que as regras mudam constantemente e que você precisa estar preparado para mudanças. Hoje se valoriza cada vez mais a capacidade que você lida com as mudanças nas suas emoções, a capacidade de você gerenciar suas emoções em desafios.
E quando eu olho para isso, eu falo, os filhos de Deus têm que sair na frente nisso, gente, sim ou não? Você lá no trabalho, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem o fruto, você tem o dom, você tem sabedoria do céu, você vai sair da frente em nome de Jesus. Clama o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E você vai blindar a sua mente contra os dados inflamados do inferno. Pensamentos ruins chegarão e cairão por terra em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus fala que os íntegros não temem más notícias. Ei, em nome de Jesus, você não teme a notícia que pode ser despedido. Você não teme a notícia de que o mercado pode mudar e você pode perder recursos financeiros. Você não teme notícias de instabilidades, porque o seu coração, a sua mente não são sustentados por essa terra, são sustentados pelo céu. E aí você guarde a sua mente, você guarda o seu coração e você avança. E aí por último, guarde sua fé. Guarde sua fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardei a fé. Sabe, ao final de tudo, eu visitei uma senhorinha lá no sertão. E ela me contava, falava, meu filho, estou trabalhando aqui no meu quintal. Consegui umas criações, ela estava lá com uns 30, 40 bodes no quintal dela, e eu descobri que cada bode era de 300 a 500 reais, e ela estava fazendo o seu investimento, plantava umas palminhas, e ela viúva, sozinha, cuidando, e ela falava, eu estou tentando deixar algumas coisas para meus filhos, e aí, só que ela falou no meio da conversa, ela falou assim, meu filho, eu aprendi que ao longo da vida aqui, mágoa acaba com a gente, né? Eu aprendi a deixar tudo na mão de Deus. Eu falei, a senhora sabe que isso que a senhora falou é muito mais rico do que os bodes que você vai deixar para os seus filhos. Porque ela está guardando a fé. Sabe, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. Perguntaram para Moody quando ele estava perto de morrer. Porque ele não teve muitos bens. Mas ele deixou um legado extraordinário. Até hoje tem uma igreja, até hoje tem uma livraria, uma editora, até hoje tem um centro de formação de líderes lá em Chicago que ele deixou até hoje. E perguntaram para ele, você não está deixando muitos bens para os seus filhos, o que você vai deixar para eles? Ele falou assim, os meus filhos vão precisar ter a mesma fé que eu tive, e isso será suficiente. Amém? Guarde a fé até o final. Guarde a fé até o final. Permaneça com o seu coração queimando até o final. O pastor Marcos falou que ele teve um tempo de esfriamento, mas hoje o coração dele está queimando. Sabe, nós podemos passar por um tempo que a gente tenha um ataque ali, que o nosso coração não está queimando por Jesus, mas nós não podemos nos conformar com isso. Que o Senhor hoje traga uma chama viva no seu coração, que o Senhor aqueça o seu coração, que você fique, sabe, com o seu coração contagiado, queimando, quando você ouve a palavra, quando você canta um louvor, quando você acorda de manhã e você vai se alegrar, você vai sorrir e você vai se perguntar, por que eu estou sorrindo? É porque Jesus está aqui e eu vou viver mais um dia com Ele, e eu vou me alegrar com Ele, e eu vou fazer tudo com Ele para a glória dEle. Que seja assim. Guarde a sua fé, guarde o seu coração em Jesus. Não vai ter doença que vai prevalecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 3 João 1:2, o texto, novamente do começo aqui, amado, ore, em nome de Jesus, receba essa oração que essa igreja vai fazer sempre por você. Amado, oramos para que você tenha boa saúde, que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deuteronômio 28:3,
Você pode levantar suas mãos para receber palavra de Deus sobre a sua vida. Você será abençoado na cidade e você será abençoado no campo. Não importa o lugar que você estiver, a bênção de Deus estará sobre você, onde você colocar as mãos, por onde você passar, com a sua família, no seu trabalho, no seu ministério, com os seus filhos, andando por essa cidade, viajando, vivendo uma agenda com o seu trabalho, com a sua sabedoria e com a sua fidelidade. Você será abençoado, você abençoará a muitos, você terá saúde, terá disposição, terá alegria, viverá recarregado e você vai repartir o céu plenamente por onde você passar, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado e que Deus nos conduza a tudo que Ele tem para nós.